Tá Bom bom, dia. bom dia, pessoal. Acho que então a gente pode dar início, né? A maioria das pessoas já está por aqui, né? Tá todo mundo me ouvindo bem e minha apresentação já está aparecendo aí porque eu não consigo ver aqui se vocês já estão vendo a apresentação ou não. Sim, tá tudo certo aqui. Ah, ótimo. Tá? Então, assim, nossa aula de hoje vai ser bem mais curta, tá? Porque, como eu tinha falado para vocês, esse curso era para ter sido um curso presencial e condensado, né? A proposta seria uma semana de disciplina e, devido à pandemia, ficou tudo remoto e tivemos que tirar a parte prática, né? Então, nesse primeiro dia, que seria quando a gente pensou o curso presencial, a gente iria fazer umas práticas de morfologia floral e de fórmulas e diagramas florais, que é o tema de hoje. Eu tentei fazer um exercício adaptado para a aula de hoje, de diagramas e fórmulas, tá? Mas realmente a parte de morfologia, que seria observar flores de diferentes espécies, identificar as estruturas, isso aí a gente não vai conseguir fazer remotamente, tá? Então, por esse motivo, nossa aula de hoje vai ser bem mais curta. Eu acredito que entre 10 e 15, máximo 10 e meia, a gente está terminando hoje, tá? E aí vocês podem usar esse tempo final para se dedicar então às leituras, né, que foi da aula de ontem, mais os exercícios, né, que serão esses dois primeiros. Assim que acabar a aula, eu já vou tentar colocar lá disponível, tá? Vocês vão ver que é bem simples. O de hoje eu escolhi 5 espécies, tá? Coloquei a foto, a descrição bem detalhada para vocês tentarem aplicar o que a gente vai fazer hoje, que é fazer uma fórmula floral para aquela descrição, bem como um diagrama, tá? Esse diagrama você pode fazer, rabiscar mesmo, não precisa ser nada perfeito, tá, gente? É só para treinar, tá? Pode rabiscar mesmo no papel, depois tirar a foto até com o celular de vocês mesmo e colocar lá no arquivo, tá? Não sei se vocês já tentaram ver lá como é que funciona, né, essa questão dos exercícios lá na plataforma, mas você pode editar diretamente lá, já fica automaticamente salvo e com o seu nome, tá? Já fica vinculado ao nome de vocês, tá? Lembrando que só quem deve fazer esses exercícios são as pessoas que estão matriculadas como regulares ou especiais, tá? Ficou mais alguma pergunta de ontem? Também, não sei se vocês viram, eu e Sandra, a gente já fez a migração de quase todo mundo para a nova sala. Faltam pouquíssimas pessoas migrarem para lá, então quem ainda não está na nova sala para ter acesso a esses materiais, verifiquem a caixa de entrada de vocês se não chegou nenhum convite. E se não chegou, por um acaso, eu deixei na sala antiga um link, né, que você pode clicar e é diretamente direcionado para a nova sala, tá? Porque todos os materiais eu estou colocando na nova sala. Tá, então vamos começar. Tá, o tema de hoje, né, vai ser diagramas e fórmulas florais. É um tema que não é muito explorado, né, como eu tenho visto aí em cursos em geral. Esse tema não é muito explorado porque tinha caído meio que em desuso, né? Mas agora você consegue ver vários artigos que utilizam sim fórmulas florais, né, como uma forma de comparar as diferentes espécies que tem naquele estudo, né? Então é uma forma muito prática de você fazer essa comparação entre espécies, quer sejam de famílias diferentes ou até mesmo espécies de uma mesma família ou de um mesmo gênero, tá? Então eu tenho visto muito em trabalhos recentes,
né, esse resgate, então, do uso das fórmulas e diagramas florais, tá? Principalmente após a publicação do livro, né, que eu falei para vocês, que é o livro do Rose de Craene. Inclusive, eu já coloquei esse material lá também para vocês terem acesso. Então, esse livro é muito bom. Ele explica muito detalhadamente, assim, quais os símbolos que você utiliza, né, para fazer o diagrama, fórmulas florais. E ele faz também, ele traz uma descrição geral dividida por ordens, né, e fala de algumas famílias também, traz muitos exemplos. Então é um livro muito bom e que tem um enfoque evolutivo também, tá? Então, né, diagramas florais vocês já devem ter visto por aí, em alguns livros, né? Principalmente, tem até uma partezinha que fala no livro do Judge sobre esses diagramas. Tá? Então, o diagrama floral nada mais é do que uma forma de se representar uma flor, até mesmo, né, a disposição dessas flores em inflorescências de uma maneira esquemática. Tá? E nesse esquema você consegue ver, então, todos os órgãos dessa flor, bem como a disposição deles, como esses órgãos estão projetados, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um diagrama floral correspondente a esta flor daqui, tá certo? Onde nós vemos aqui todos os órgãos dessa flor representados nesse diagrama, tá? Já vou detalhar o que quer dizer cada um desses símbolos, certo? Então, aqui, por exemplo, nós vemos uma bráctea e aqui o eixo, né, floral. As sépalas, que são esses verticilos mais externos. Então, só olhando esse diagrama, a gente já consegue saber que essa flor aqui, ela tem 5 sépalas, né, que estão livres entre si. Então, é uma flor, né, que tem as sépalas livres entre si. Vemos as pétalas, que também estão em número de 5 pétalas, tá? Elas estão, ó, um pouco aqui unidas, né, pela extremidade. Vemos que essa flor aqui tem 5 estames, tá? Um gineceu, que é representado aqui ao centro, né? Um ovário súpero, com aqui os óvulos também representados. Então, é uma forma realmente muito informativa de você representar, né, essas flores, ou até mesmo de você pegar em um artigo um esquema desse e ter uma ideia de como é essa flor, tá? Existem inúmeras vantagens em relação ao uso dos diagramas florais, tá? Então, as informações que você pode recuperar observando um diagrama desse pode substituir aquelas descrições longas, né, e muito detalhadas, né, que você consegue resumir tudo utilizando um esquema desse, por exemplo. Tá? Ou colocar muitas fotos do material para representar cada estrutura. Isso também a gente consegue representar muito bem utilizando um diagrama, tá? Além disso, como eu falei para vocês, né, nos artigos recentes eles vêm utilizando para fazer essa comparação entre estruturas florais de diferentes grupos. Inclusive, um artigo relativamente recente do Peter Andrews, né, que ele publicou falando sobre a sinorganização de órgãos florais, né, comparando as famílias Apocynaceae e Orquidácea. Ele utiliza no artigo dele diagramas florais para mostrar, né, fazer esse comparativo, então, entre essas duas grandes famílias e a organização complexa que essas famílias possuem em relação à flor. Tá? Então, facilita bastante. É uma forma bem didática de representar. Tá? E existem vários tipos de diagramas florais. Tá? Temos o diagrama floral do tipo empírico, que é esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Nesse tipo de diagrama, o objetivo dele é simplesmente representar então essa disposição espacial dos órgãos das flores, mas sem nenhuma interpretação
de desenvolvimento ou nenhuma interpretação evolutiva, tá? Então, essas representações, né, empíricas, elas podem ser bem simples, representando todos os órgãos, como vocês veem aqui, sépalas, pétalas, né, androceu e gineceu, tá? Mas também elas podem mostrar estruturas que sejam menos óbvias, tá? Você pode fazer também um detalhe aqui mostrando alguma coisa que você queira mostrar, tá? Também podemos ter o diagrama floral, né? Oi, Beth, oi. desculpa eu te interromper. Sim, Alguém perguntou se a aula ia ser gravada e eu estou vendo que você não está eu gravando. tô gravando. Tô gravando no Tá, OBS. desculpa. É. Tá, porque Vou, para a gente aparece. vou até conferir aqui. Tá Porque gravando. quando tá na. Então tá, me perdoa, viu? É porque às Nada. vezes Tá gravando, sim. esquece. Tá jóia, então, É valeu. porque assim, gente, eu não consigo gravar pelo Google Meet porque a minha conta não é institucional, minha conta é pessoal. Então só quem tem essa opção habilitada é quem usa conta institucional, tá? Eu achei que a gente tivesse trocado de sala para você poder Não, gravar é pelo porque Google Meet. Sandra ia gravar usando a conta Ah, dela, mas ela tem uma entendi. reunião hoje, aí no mesmo horário, aí não deu, Tá. Tá tá? bom, desculpa Nada, interromper. sem problema, tá? Então a gente falou do diagrama floral empírico, aí temos o diagrama floral de desenvolvimento, tá? Que você consegue no seu diagrama mostrar, por exemplo, a sequência de desenvolvimento de algum órgão, que é esse caso que nós vemos aqui, tá? Então, nesse diagrama floral aqui, né, nós conseguimos ver que os estames, que são representados por esse esquema aqui, eles estão numerados. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, 7, 8. O que quer dizer esses números aqui? Esses números, eles representam justamente a sequência de desenvolvimento dos estames, tá? Então, a gente também consegue usar um diagrama floral para representar isso, tá? Então, eles são bem úteis também, né, para enfatizar casos em que a gente queira mostrar a sequência de desenvolvimento de determinados órgãos, tá? Do mesmo jeito que ele usou aqui para os estames, isso poderia ter sido feito para sépalas ou pétalas também, tá? Mais um tipo aqui, né, seriam os diagramas florais teóricos ou hipotéticos, que geralmente, dependendo da flor, como é o caso de orquidácea ou apocinácea, né, que são estruturas muito complexas, né? Essas famílias têm flores bem complexas e a gente não consegue, às vezes, representar, né, estruturas que estão internamente, né, em um esquema simples de diagrama floral. Então, nesses casos, a gente pode, né, representar, por exemplo, o que está aqui dentro, eu puxar aqui para mostrar, né, o que estaria aqui nessa estrutura, tá? Então, aqui nós vemos, por exemplo, o ovário, né, a representação aqui do ovário, que ele não estava visível aqui nesse diagrama, tá? Então, eu também posso utilizar dessa forma para mostrar essas estruturas. Né? Então, aqui só alguns exemplos, né, que os diagramas florais eles também podem ser usados para ilustrar hipóteses de evolução floral. Aqui é um exemplo da família Poaceae, né, que ele mostra, então, né, possíveis interpretações de como ocorreu o desenvolvimento dos verticílios protetivos dessa família, tá? Então, aqui nós vemos, por exemplo, ele representando a perda, né, de algumas estruturas, né, utilizando aqui, então, essas linhas pontilhadas, tá? Para mostrar, então, como poderia ter acontecido a perda de algumas estruturas, tá? Então, mais uma utilidade que nós vemos aqui para o uso dos diagramas florais, tá? Só um minutinho que chegou alguém na sala.
Bom dia, Edmar, bem-vindo. Tá, gente? Então, para vocês verem a imensa utilidade então que nós temos, né, para os diagramas florais, certo? Esses diagramas, às vezes, a gente, além de ter aquele problema de tentar mostrar estruturas que não estão visíveis, né, em um único diagrama, né, às vezes as flores, nas diferentes alturas, se você pegar uma flor, nas diferentes alturas, ela pode ter, né, estruturas diferentes, né? Então, é o caso desse exemplo aqui, tá? Então, também posso representar estruturas tridimensionais utilizando um diagrama floral, né? Vocês vejam que nesse diagrama aqui eu tenho todas as estruturas representadas. Eu tenho aqui a bráctea, né? As sépalas, as pétalas, tá? Temos os estames aqui, temos o gineceu, tudo em um diagrama só. Mas vocês vejam que ele está usando aqui umas linhas pontilhadas, tá? O que é que isso representa? Isso aqui representa que essa flor, né, no plano tridimensional dela, essas estruturas elas estão em alturas diferentes. Então, eu posso desmembrar esse diagrama aqui em dois outros diagramas, um mostrando a parte mais basal da flor. Imagine que eu, sei lá, tenho uma flor assim, né? Então, eu fiz um corte aqui para mostrar essa parte aqui mais basal, né? Quais as estruturas que estariam aqui, tá? E outro corte aqui mais em cima, né? Por exemplo, para mostrar, né, que estruturas estariam presentes, então, aqui nessa região. Então, é isso que a gente vê aqui nesse diagrama, tá? Estruturas, órgãos florais que estão dispostos em diferentes alturas, representados em um único diagrama e a seguir desmembrados, então, em dois diagramas, tá? Para eu conseguir mostrar, então, que é uma estrutura tridimensional, certo? E vamos falar, então, dos símbolos, né? A gente falou da utilidade, né? Para que a gente pode utilizar esses diagramas, qual a importância deles. E agora vamos falar, então, quais símbolos a gente usa para representar cada verticilo. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui essa flor, né? Num diagrama floral, eu estou sempre fazendo a representação de um corte, na verdade, transversal. Então, é como se eu tivesse cortado essa flor aqui nesse plano, né? E estou vendo ela transversalmente. Então, é esse esquema aqui que a gente vê dessa flor, tá? Vocês vejam que o eixo floral, né, está aqui representado, né? Então, a gente representa o eixo da flor. E aqui vemos a representação da bráctea, tá? E aqui das bracteulas, certo? E aqui, então, a gente vai começar a representar de fora para dentro, né, quais os órgãos que a gente tem nessa flor, tá? Então, a gente tem aqui as sépalas, tá? Mais internamente temos as pétalas, né, que é essa representação aqui em negro. E aqui no interior da flor temos então a representação dos estames, né, e finalmente o gineceu aqui ao centro, tá? Esses símbolos daqui, eles foram amplamente utilizados, né, por Engler e foram bastante utilizados, né, até recentemente, até que veio a publicação então do Rose de Craene e tentou unificar, né, esses símbolos que são utilizados para representar diagramas florais, certo? Mas o mais utilizado era o de Engler, tá? Então eu trouxe aqui os símbolos, né, bem detalhadamente para vocês verem, tá? Temos aqui o símbolo usado atualmente, né, para representar brácteas e bracteulas, né? Vejam que ele tem essa ponta aqui, tá certo? Para diferenciar das sépalas e pétalas, né? Que é uma estrutura que ele representa mais arredondadamente, tá? Temos então aqui uma estrutura, né, que é utilizada para representar o eixo floral, que é esse círculo aqui totalmente cheio. E no caso de diagramas que você representa mais de uma flor, né, em uma inflorescência,
né? Para mostrar o eixo da inflorescência, se utiliza então esse símbolo aqui, que é um círculo vazado, né? Mas com um X, tá? Símbolos utilizados para o perianto, né? Então vocês vão ver por aí vários símbolos que podem ser utilizados, mas a gente está focando então nos símbolos utilizados por Rose de Craene, que são os que estão sendo utilizados nas últimas publicações em geral, né? Mas se você pegar uma publicação mais antiga, tem aqui o comparativo dele, tá? Então, para sépalas, né, ou para tépalas, a gente utiliza então esse símbolo aqui, tá? Que é ligeiramente diferente do símbolo da bráctea, como vocês podem ver, né, que eu enfatizei que ele tem essa ponta aqui, tá? Então a gente usa esse símbolo aqui, né, para sépalas ou pétalas. Vejam que ele está todo preenchido, tá, em negro. E aqui nós temos, então, o mesmo símbolo, vocês veem, a diferença dele é somente porque ele não está preenchido, tá? Esse daqui é utilizado para pétalas, né? Ou também pode ser usado para sépalas. Em muitas publicações, vocês vão ver que as pessoas gostam de colorir esses diagramas, tá? Então, no caso, quando esses diagramas usam cores diferentes, né? Você faz sempre a alusão da posição em que esse verticilo está. Lembrando sempre que as sépalas elas estão mais, né, externamente, né, a disposição delas é mais externa e as pétalas mais internamente, tá? Então você também pode usar diferentes cores, tá? Se for a sua preferência. E eu tenho visto bastante isso, realmente. Símbolos para representar o androceu e o gineceu, tá? O androceu, né, que é formado pelos estames. Então, cada estame, né, a gente representa aqui dessa maneira, né, como vocês podem ver aqui, né? Ou assim, né, aqui indica que, né, a antera ela já estava na fase de deiscência mesmo, já liberou os grãos de pólen, né? E aqui a gente utiliza, então, para representar os estaminódios, né? A gente falou de estaminódios ontem, que são aqueles estames, né, que ou não são funcionais, né, ou realmente são extremamente reduzidos nas flores. Então, a gente utiliza um símbolo diferente, né, do estame, que é realmente para mostrar que aquilo é um estaminódio. Tá? Então, existem duas formas de representar os estaminódios. Podemos usar esse símbolo aqui ou simplesmente esse. Tá? Em relação ao gineceu, né? Como é que a gente faz para representar o gineceu? Então, você tem que observar, primeiramente, né, qual o número de carpelos que aquele ovário tem. Tá? Então, vocês vejam que nesse caso aqui, eu estou falando de um ovário que tem aqui, ó, 5 carpelos, por isso que ele tem esse formatozinho, né? Você vê que cada semicírculo desse corresponde a um carpelo. E aqui eu também consigo representar os lóculos. Vocês vejam que nesse ovário eu também tenho 5 lóculos, tá? Um ovário com 5 carpelos e 5 lóculos. E eu também consigo ver que em cada lóculo desse a gente tem 2 óvulos, tá? Então vejam como é detalhado esse esquema, tá? E aí, para você dizer se aquele ovário é súpero, ínfero ou aquele tipo chamado de semi-ínfero, que a gente discutiu ontem, né? Como é que eu faço para representar isso em um esquema de um diagrama, né? O ovário súpero, vocês vejam que ele simplesmente está aqui, simplesmente representado em esquema simples. Se esse ovário aqui é ínfero, basta eu acrescentar essas setas aqui, certo? Então, vocês vejam que tem essas setinhas indicando, então, que o ovário é ínfero. No caso de um ovário semi-ínfero, né, eu uso, né, 2 setas aqui apontando lateralmente e isso me indica, então, que eu tenho um ovário semi-ínfero, tá? Nos esquemas mais antigos, né, a gente não via nenhuma representação aqui indicando se o ovário era súpero, ínfero ou semi-ínfero, tá?
Então, aqui vocês vejam também diferentes formas de representar os óvulos, tá? Os símbolos que o Rose de Craine usa, os diferentes símbolos para representar esses óvulos, tá? E aqui eu também posso ter, às vezes, flores que têm um único carpelo, tá? Então, como é um caso aqui desse símbolo, que mostra um único carpelo e mostra também a posição do estigma e da placenta, tá? Aqui, ó, só um minutinho, gente, que chegou alguém na sala. Prontinho, mais uma pessoa chegou, bom dia, tá? Então, aqui eu também posso, nesse esquema, se eu quiser, vocês vejam que aqui eu tenho, né, o estigma da flor. Aqui eu também poderia representar os lobos estigmáticos, que é isso que está mostrado aqui nesse esquema, tá? A representação dos lobos estigmáticos. Vejam que nesse exemplo aqui, esse estigma, ele teria 3 lobos, tá? Então vejam como é rico, né? Um diagrama floral eu consigo representar praticamente todas as informações morfológicas daquela flor. Tá? Outros símbolos que podem aparecer, tá? São os nectários ou tecidos glandulares, que geralmente são representados, né, numa cor cinza, mas em alguns casos você pode também usar outras cores, como eu já mencionei, que algumas pessoas gostam de utilizar nos seus diagramas cores diversas para cada verticilo, tá? Então, aqui esses símbolos representam o nectário ou outros tecidos glandulares, né? Para o caso de nectários derivados de estaminóides, né? Algumas vezes os estaminóides eles são transformados em nectários e eu quero representar isso no meu esquema, eu simplesmente posso usar o símbolo de estaminóide, que vocês já conhecem, e usar essa cor cinza aqui para representar que ele é um tecido secretor, tá? Eu também posso representar a fusão entre órgãos, tá? Simplesmente com uma linha, né, cheia, um traço cheio, ligando então, né, por exemplo, aqui nesse caso, que são os estames. Se eu uso essa linha cheia ligando esses estames, quer dizer que eles estão unidos, tá? Isso serve não só para estames, mas também para sépalas, para pétalas, tá? Então eu uso essa linha ligada para representar isso. Se eu quero representar um órgão que foi perdido, como é que eu faço? Eu uso o símbolo de uma estrela, tá? E isso representa a perda de um órgão, tá? Também posso mostrar no meu diagrama a simetria da flor, tá? Então, a simetria da flor é utilizada com uma seta. Veja que essa seta aqui, ela está representada em uma linha tracejada, né? E essa ponta aqui indica, né, realmente qual a direção da simetria da flor. Então, um exemplo aqui, né? Vamos ver um exemplo. Agora que a gente já conhece os símbolos detalhadamente, então esse esquema aqui desse diagrama, vamos analisar ele, tá? Então, aqui nós vemos, vamos começar do mais externo para o mais interno, né? Nós vemos aqui, ó, o símbolo que representa, né, o eixo floral, tá? Aqui nós temos ó, a bráctea da flor, certo? Então vejam, né, esse símbolo aqui que a gente já mostrou ele tem essa ponta aqui, é diferente então das sépalas e pétalas, tá? Aqui temos a bráctea e aqui temos as bractéolas, tá? Aqui representadas, certo? A seguir nós temos então as sépalas, né? Que estão em número aqui de 5 sépalas. Mais internamente temos as pétalas, também em número de 5. Vejam que tanto as pétalas como as sépalas, elas não estão, né, unidas, senão teria um traço aqui. Então, isso indica que as sépalas são do tipo dialissépalas. E aqui temos pétalas do tipo também dialipétalas, tá? Temos a representação dos estames aqui, ó, que são 5 estames, e essas estrelas aqui indicam então que houve
a perda, né, de 5 estames nessa flor. Tá? Ao centro, vemos então o gineceu, né, com aqui, ó, 5 lóculos, cada lóculo contendo 2 óvulos. E esse tecido aqui em cinza, né, que está aqui representado, é o nectário. Tá? Então, conseguimos representar o nectário também. Alguns outros exemplos, né, comparando então agora, né, os esquemas que eram utilizados em publicações mais antigas com os que são utilizados agora. Né? Esse aqui é um esquema do Rose de Craene. E aqui é um do Eichler. Tá? Só para vocês terem uma ideia da diferença dos símbolos, mas que não prejudica, na verdade, nossa interpretação, né? Se você sempre seguir essa lógica, né, de que o verticilo mais externo é a sépala, depois a pétala, androceu e gineceu. Tá? Então, aqui, nesse caso, nós vemos um esquema que representa várias flores, tá? Então, um esquema que representa uma inflorescência, na verdade. E aqui eu também consigo ver o quê? Que essa flor aqui, né, da ponta, ela, né, é a flor que abre primeiro, né? Então, temos as outras duas menorzinhas aqui, que indica, então, qual a sequência de abertura dessas flores. Então, também consigo indicar isso, né, em um diagrama floral. Tá? Então, nessa flor aqui, mais uma vez, nós vemos, ó, as brácteas, tá? Ó, a bráctea, bracteola aqui, tá? Aqui mais externamente, então, sempre temos as sépalas, tá? Então, aqui nós temos também 5 sépalas, 5 pétalas. E veja aqui que, nesse caso, olha, os estames, eles estão unidos entre si. Tá? Então, aqui eu tenho uma conação dos estames, representados também no meu diagrama floral. E tenho aqui, ó, os estaminódios, né? Vejam o símbolo dos estaminódios aqui. Tá? Ao centro temos, então, o gineceu, né? Um ovário aqui com 5 carpelos, 5 lóculos e 2 óvulos em cada lóculo. Tá? No diagrama de Eichler, então, a gente vê que também conseguimos interpretar, né, sem nenhuma dificuldade, seguindo essa lógica. Temos, então, aqui as brácteas, né, o eixo da flor, sépalas, pétalas, estames aqui estão representados, né, por esse círculo vazado e o gineceu ao centro. Tá? Mais exemplos aqui para vocês. Vou dar um minutinho para vocês pensarem e tentar interpretar na cabeça de vocês o que é que vocês estão vendo aí nesses esquemas, tá, gente? O que é que vocês estão vendo aqui nessa flor e o que vocês estão vendo nessa flor aqui, tá? Então, quem quiser falar também pode falar, né, a sua interpretação. O professor, eu tenho uma pergunta com relação ao slide anterior. Ah, essa daqui? Isso, aham. Aqui eu queria que a senhora explicasse para mim essas fórmulas aqui de baixo, a estrela, o cassino. A gente ainda vai falar das fórmulas, tá? Calma aí que a gente já chega lá. Eu sei que tem uma relação com o diagrama, né? Mas eu queria mas eu trago ele, eu resgato de novo esse diagrama junto com a fórmula, tá? Tô fazendo por partes, tá? Pra gente não colocar muita informação de uma vez só, tá? Mas calma que a gente já vai chegar nas fórmulas, tá? Então, já que eu tô falando, acho que eu vou começar a falar desse outro slide aí, então, também. Sim, pode falar. Bom, eu trabalho com flor, eu trabalho com órgãos vegetativos, então eu comecei a me inscrever na disciplina para aprender mesmo, né? Mas pelo que você explicou aí, no primeiro diagrama, sim, eu acredito que nas laterais são umas pétalas, né? Isso. Outros símbolos aí são os estames, e aqui no meio vai estar os lóbulos, né, com os óvulos. Isso, exatamente. O que a gente vê de interessante aqui nesse esquema, né, que ele é um pouquinho diferente dos outros. Vocês veem que ele aqui não tem uma diferenciação entre sépala e pétala, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vê são tépalas.
tá? Então, são tépalas que a gente vê. Então, por isso que ele usa uma cor só. Vejam que está tudo vazado em branco, tá? Então, são tépalas. E o androceu aqui é formado por inúmeros estames, né, como a gente vê, distribuídos de uma forma espiralada. E qual é a característica aqui desse gineceu? Quem é que consegue falar para mim? É apocárpico. Ele é apocárpico, né? Justamente. Então a gente vê aqui um gineceu apocárpico, né? Representado, então aqui a gente tem representado os carpelos que estão, né, separados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Eu tenho 12 carpelos aqui que estão separados. Então a característica aqui é que esse gineceu é apocárpico, tá? Elizabeth, Oi. tem uma dúvida. Como representar uma flor que não perdeu as pétalas? Seriam só sépalas. E aí, como representaria a perda das pétalas? Se realmente foi uma perda, tá? Você representa qualquer perda usando o símbolo, né, que a gente mostrou aqui, que é da estrelinha, né? Aqui a gente representou, por exemplo, a perda de estames, tá vendo? Então, é o símbolo da estrela que a gente usa para representar a perda de órgãos ou verticilos, tá? Ou se foi o verticilo inteiro, a gente nem representa, tá? No caso, por exemplo, é uma flor que ela é feminina, ela não tem estame, então você simplesmente não representa aqueles estames. Agora, se foi realmente uma perda, usa o símbolo da estrela, tá? Nesse diagrama... Desculpe, eu fico pensando, eu trabalho com euforbiácea, por isso Sim. a dúvida. E a euforbiácea muitas vezes não tem as sépalas, muitas vezes não tem pétalas. Tem sépalas, mas não tem pétalas. E é isso que é. Aí você representa com a estrela para indicar então essa perda, tá? Tá ok. Nesse diagrama aqui da direita, nesse aqui a gente já falou, quem é que se habilita para falar desse aqui? Ninguém se habilita? Como a primeira figura, são tépalas também, mas Isso. Nesse caso não estão verticiladas, mas numa organização espiral. Exatamente, né? E nós vemos também aqui, né, inúmeros estames. Vocês vejam que tem alguns estaminódeos aqui, né, representados também. E o gineceu também é do tipo apocárpico, tá? Bom, aqui então nós temos mais alguns exemplos, né? Então aqui eu trouxe esse exemplo para mostrar justamente o que eu falei. Em alguns casos, né, nós temos flores que são unissexuadas. Como representar essas flores? Né? Simplesmente você não mostra o órgão que a flor não tem, tá? Então nesse caso aqui nós vemos uma flor que ela é funcionalmente masculina, tá? Então vocês veem que essa flor aqui ela só tem os estames, não tem gineceu representado nela, tá? Então ela tem 3 estames aqui, 3 estaminódeos, tá? Nesse caso nós também temos tépalas, vocês veem aqui, né, que esse perianto é representado por um único símbolo que indica então que nós temos tépalas, tá? E aqui a flor feminina, né, da mesma espécie. É uma flor também unissexual, onde você não vê representação de androceu aqui, porque a flor não tem o androceu, tá? Então, o que nós vemos aqui é simplesmente, né, o ovário dessa flor aqui representado, que tem um único lóculo e um único óvulo, tá? E o que são essas estruturas aqui? São glândulas, tá? Que produzem algum tipo de secreção, provavelmente néctar, tá? E aqui nós vemos então a representação da inflorescência, mostrando, né, a disposição das flores masculinas e femininas na inflorescência, tá? Então eu trago vários exemplos, gente.
tá? Essa aula é bem assim, vários exemplos que é para a gente interpretar os vários tipos de diagramas, tá? Quem é que pode falar desse diagrama aqui? Bem semelhante ao anterior, né? O que é que a gente vê aqui? No diagrama A, o que é que a gente está vendo? Vou começar a sortear pessoas. Ô, Beth, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa antes que as pessoas respondam. Você está Sim. falando de perda de estrutura e eu cheguei um pouquinho atrasado, mas é só uma dúvida. É a perda evolutiva, então assim, o grupo É, a perdeu perda estrutura. evolutiva, não é que, sei lá, você estava mexendo Ok. na flor e arrancou um estame, tá? Eu fui coletar uma espécie e aí de repente estava lá sem não é perda evolutiva mesmo, né? É, a perda evolutiva. Então, Edmar, já que Obrigado, você Beth. falou, por que você não fala desse diagrama A aqui? Bom, vejo vários estames. Sim. Não tem representação de gineceu. Então a gente vê as brácteas e vejo. São tépalas ali? Tépalas também, é. Então, nesse caso aqui, eu também tenho uma flor masculina, né? Alguns atores gostam de chamar de flor estaminada, tá? Flor masculina. Eu não sou muito ligada a termos, tá, gente? Tem gente que briga por terminologia, tá? Eu não sou assim, tá? Eu mostro as diferentes possibilidades, o que é que eu vejo por aí em literatura. Então, essa flor daqui, ela não tem o gineceu, né? Como vocês podem ver, só tem os estames. E esses estames aqui, o que a gente nota aqui de interessante é que eles têm glândulas, tá? Nos estames, tá? Tem glândulas, provavelmente, que produzem néctar, né? Também. E aqui na flor da direita, né? O diagrama floral B. O que é que a gente está vendo aqui? Eu de novo? Pode ser. Gineceu apocárpico, né? Isso. E aí já vou inclusive fazer a minha pergunta também, porque vou juntar com a pergunta do Matheus. Quando tem muitos óvulos por lóculo, Beth, que é uma dúvida que eu carrego também. Sim, aí você pode representar vários, assim, com números diferentes em cada lóculo, que isso já indica que é um número muito grande e variável, que você não vai poder ficar contando, né? Ok. E aí Então, a dúvida é por que muitas estruturas secretoras sumiram nesse diagrama, né? Só tem algumas ali. Isso. Então, aqui indica que nem todos os estames vão ter, né, essa estrutura produtora de néctar, só alguns deles, né? E isso aqui é a mesma espécie, tá? Então, eu vejo que nessa espécie aqui, eu tenho flores que são masculinas ou estaminadas e tenho flores que são bissexuadas, tá? E quando eu represento o diagrama da inflorescência, né, eu consigo ver então que numa mesma inflorescência eu vou ter os dois tipos, os dois morfotipos florais, tá? Aqui representado então, né, nesse esquema aqui abaixo, tá? Temos então aqui mais um exemplo, né? Quem é que quer falar desse diagrama aqui? Outra pessoa poderia falar. Eu posso falar? Sim. Esse a gente vê que ele tem uma bráctea, né? Essa Isso. pontinha. Aqui, né? Aí, agora, eu estou vendo pétalas, mas talvez sejam sépalas também, Aqui são... essas duas de fora. No caso eu tenho tépalas, né? A gente usa o nome de tépalas quando eu tenho, então, um perianto aqui que eu não vejo, né, morfologicamente a diferença entre as sépalas e as pétalas, mas eu sei que as mais externas seriam, né, as correspondentes às sépalas e as internas
as pétalas, mas como elas são todas iguais, então eu vejo, na verdade, tépalas aqui. Tá. Aí temos os estames, né? E no centro a gente vê, como é que chama quando são três tricarpelar, né? Tricarpelar, com múltiplos óvulos, né? Isso. Agora, no meio... Aqui no meio, então, a gente vê a representação, né, do estigma, né? Que é um estigma aqui que tem 3 lobos. Tá? É um estigma com 3 lobos. E veja, né, a pergunta, né, sobre perda de estrutura. Então, aqui vocês veem que tem uma estrela, né, que representa aqui, devido à posição dessa estrela, a gente vê que ele está representando o quê? Uma tépala que foi perdida aqui nessa posição. Tá? Foi uma perda de uma tépala aqui. Tá? Então, vejam que aqui ela só tem 2 tépalas mais externas e 3 mais internas. Então, o que aconteceu com essa terceira? Ela foi perdida. Tá? E aqui nós também vemos, então, a representação da simetria, né, dessa flor, que é uma simetria do tipo bilateral, tá? Ou uma flor chamada de zigomorfa. Ou ainda monossimétrica, tá? Então, várias formas de falar a mesma coisa. Essa seta da simetria, ela pode ser tanto para cima quanto para baixo? Pode ser tanto para cima quanto para baixo, tá? Aqui a gente dá preferência em relação ao eixo da flor, tá? Então, por isso que ele colocou aqui para cima, tá? Tá, joia. E nesse esquema aqui, quem quer falar dele agora? Posso falar? Pode falar. Parece meio difícil. Mas, então, tem tépalas também, né? Isso, tem as tépalas. Um conjunto de 3 mais externas e 3 mais internas. Os estames, eles são adinatos às tépalas. Isso, exatamente. E não tem bráctea. E, então, tem um ovário tricarpelar. Isso. Achei difícil essa parte. Esse esquema aqui indica que houve uma... ela tem, na verdade, né, 6 carpelos, só que 3 deles, né, tem um tamanho reduzido e não tem óvulo. Então, esses também são carpelos. São carpelos também, tá? Só que em tamanho reduzido. Isso acontece em alguns grupos, né? Justamente no grupo que eu trabalho, que é anacardiácea, e em algumas espécies de espôndias, por exemplo, isso acontece, tá? Alguns lóculos, eles não vão ter óvulos e, né, curiosamente, o carpelo que não contém o óvulo, ele tem um tamanho mais reduzido. Isso a gente também pode representar no esquema que foi o que ele fez aqui, tá? Então, muito bom, né? Essa observação aqui, ó, que o estame, ele tá aqui, né, adinato, então, à tépala, tá? Então, vamos para o próximo. Aqui nós temos mais um exemplo. Temos aqui o exemplo de uma velociácea. Quem gostaria de falar da velociácea? Alguém quer falar da velociácea? Alguém que não falou ainda? Não precisa ter medo, tá, gente, de falar. A gente tá aqui para aprender e trocar as experiências. Tá, eu vou falar. Tem uma bráctea, né? Isso. Daí são tépalas, né? Eu acho. Isso. E elas são grudadas. São conadas, né?
São conatas ou são fusionadas entre si? Isso. Aí eu não sei o que são essas coisinhas nelas, mas, tipo, do lado dos estames. Um apêndicezinho. Ah, tá. E o estame também tá grudado na tépala. Que eu não lembro como é que o Matheus tinha dito que era o termo. É adinato, né? Ah, adinato. Isso. Aí tá. O ovário é ínfero. Isso. E tem 3 carpelas. E eu acho que tem vários óvulos. Isso, tem vários óvulos, né? Aqui tem a representação da placenta, né? Com vários óvulos. Isso. E esse negocinho do meio era... É o estigma. Isso. Tá? Então, outra coisa aqui bem interessante, né? Que ele conseguiu representar aqui o nectário septal. Ah, esqueci do nectário. Então, o nectário em velociácea, a gente tem o nectário septal, né, que fica justamente no septo do ovário, então a gente também consegue representar aqui esse nectário, tá? Agora temos aqui ao lado a menispermácea, tá? Quem é que fala da menispermácea? Vou até dividir aqui assim, né? Aqui é a A e aqui é a B. Alguém quer falar dessa? Ninguém quer falar, gente. Cadê o Dieguinho que quer falar? Oi, Beth. Oi. Vou tentar, vamos lá. Tá. Então, é uma inflorescência, né? Isso. Aí as brácteas, 3 brácteas externas. Aí depois vem as tépalas, né? Isso. Aí eu tô vendo os estames, mas eu não sei o que é isso que tá envolvendo cada um deles. Aqui, nesse caso, a gente tem uma diferenciação aqui entre várias estruturas genericamente petalares, tá? Que acompanham esses estames aqui. Então, o que é que a gente tem mais de informação em relação à sexualidade aqui dessa inflorescência? Então, ela é masculina, né? Ou estaminada. Isso, não tem o gineceu. Isso. Aí no centro a representação do estigma, né? No caso, como aqui ela é masculina, a gente vê que na verdade aqui é a representação do... Lembra que eu falei em alguns casos, né? Ela mantém o órgão oposto, mas de uma forma reduzida, tá? Aqui é o gineceu que não é funcional, extremamente reduzido, e que a gente denomina de pistilódio. Certo. Tá? Então, esse aqui é a representação do pistilódio. E também está mostrando que em relação à flor que se desenvolve primeiro é essa que está mais próxima do eixo, né? Isso, exatamente. Ele mostra isso, tá? E aqui a gente tem a correspondente feminina, tá? Vocês veem que aqui na feminina, né, ele mostra que essa flor, apesar dela ser funcionalmente feminina, ela vai ter os estames reduzidos, né, chamados de estaminódios. Então, aqui a gente vê os estaminódios. Beth, como que é mesmo que a pessoa reconhece que é uma inflorescência? Quando você vê assim, olha, várias flores dispostas aqui no esquema, então a gente vê que é uma inflorescência. Tá. O fato de ter essa outra florzinha do lado, é isso? Isso, exatamente. A gente vê aqui que ele representa 2 flores em um único esquema, né? Ah, tá. Eu acho que você mostrou alguma outra coisa quando você falou também, não foi? Algum símbolo? Eu esqueci. Eu acho que não. Acho que não. Não, mas se eu lembrar, eu falo depois. Tá. Tá, temos mais um exemplo aqui, esse é bem interessante, tá? Alguém quer falar dele?
Aí o Matheus está falando que tinha um X no eixo quando era é quando você representa o eixo da inflorescência, mas aqui ele não está representando. Não está representado. Esse aqui é dessa flor, tá? Esse eixo aqui é dessa flor e não da inflorescência, tá? Ok. Esse daqui, no caso, alguém quer falar dele? Ninguém quer falar dele? Vou falar dele, então, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente vê que tem a diferenciação entre sépalas e pétalas, tá? Então, aqui eu vejo as sépalas e vejam que eu consigo representar que nessa espécie aqui eu tenho 3 sépalas que são maiores e 3 que são um pouco, não, e 2 no caso que são um pouco menorzinhas e 3 maiores, tá? Vemos aqui internamente, então, as pétalas, tá? Que são em número de 5. Eu consigo ver que os estames, eles estão agrupados, ó, de 4 a 4, tá vendo? Veja aqui, então, um gineceu com 5 carpelos, e isso daqui está representando o meu estilete, tá? Que tem essa protusão aqui lateral. Cada carpelo desse, então, está abrigando 2 óvulos, como nós podemos ver aqui, certo? Nesse exemplo aqui do lado, que a gente mostra uma amarantácea, né? Nós vemos aqui que a gente tem tépalas, vemos as brácteas aqui, o eixo da inflorescência, as tépalas, né? Os estames aqui que estão, ó, unidos entre si, quer dizer que eles estão conatos, tá? Vemos que nessa flor a gente tem a presença de um nectário e um gineceu aqui, no caso, com 2 carpelos, tá? E a representação aqui do óvulozinho de uma forma um pouquinho mais diferente. E agora a gente entra nas fórmulas, tá? As fórmulas florais. Deixa eu só dar uma olhada aqui na hora certa, tá? São 10 agora. Tem algumas... Oi? Eu tenho algumas perguntas. Sim. Fiquei com dúvida. Quando tem mais de uma representada na inflorescência, o tamanho que vai dizer a ordem do desenvolvimento delas? Isso, geralmente se utiliza, né, o tamanho para representar a ordem do desenvolvimento ou, né, digamos assim, da abertura, né, das flores. Às vezes elas abrem todas ao mesmo tempo ou estão no mesmo estágio de desenvolvimento, então a gente representaria com o mesmo tamanho. Tá? Se tem uma diferença, né, no desenvolvimento, que é o que geralmente acontece, é o mais comum, na verdade, que em uma inflorescência eu tenha flores em diversos estágios, então eu uso o tamanho como uma representação. Tá? E nessa imagem do slide anterior, que essa representação das pétalas, ela indica também a pré-floração? Indica também a pré-floração, tá? Exatamente. Aqui a gente, então, no caso, tem uma pré-floração do tipo imbricada, né? Como a gente pode ver, tá? Não lembro se eu coloquei outros exemplos com uma valvar. Acho que não. Não, tá todas imbricadas, mas sim, isso também representa a pré-floração. Então, quando você for fazer um esquema, tem que ter esse cuidado também de representar a pré-floração, tá? No esquema, no diagrama. Obrigado. Beth, no caso, por exemplo, de uma asterácea, sim, que a gente vai ter... Desculpa a minha ignorância, porque eu não trabalho com flores diretamente, mas, tipo assim, a asterácea é uma inflorescência, né? Isso, uma inflorescência, só que ela vai ter as florezinhas ali no meio, mas vai ter o resto das estruturas uma só para todo mundo. Isso.
né? Olha, nesse caso, aí, como é que a gente... nesse caso de inflorescências que tem muitas flores, obviamente a gente não vai conseguir representar todas as flores lá que estão nessa inflorescência, né? Então é preferível que você mostre as flores individualmente. A gente sabe que em Asterácea tem uma diferença morfológica, né, das flores do centro em relação às flores, né, da periferia. Então é preferível que você mostre essas diferenças individualmente, tá? Porque se você for tentar representar todas as flores em um único esquema, é missão impossível. Assim, eu nem aconselho porque acaba ficando confuso, na verdade, tá? E o objetivo do diagrama é facilitar a compreensão do leitor e não gerar uma confusão na cabeça de quem está vendo, né? Então... porque, por exemplo, em volta da asterácea, ela também tem sépala, não tem? Tem. Aí, no caso, a florzinha individual, né, no caso. Cada florzinha vai ter também? Cada florzinha. Eu estou imaginando o capítulo. Não, ali é uma bráctea. Ali é bráctea, tá? Não é sépala. Só um minutinho que chegou alguém na sala. Tá, certo. Tá, então ali no caso da asterácea, aquilo ali que você vê, né, que é verdinho, ali é bráctea, tá? Mas... Então, para representar, porque no caso... vamos supor que eu vou representar uma flor do centro, uma flor em volta, mas aí não vai ter essa bráctea. Aí não tem problema se você não representar todas as estruturas que estão ali presentes, as brácteas no caso, tá? Que elas são a bráctea, ela fica lá na inflorescência, mas se no caso ela tiver a bracteola, é possível de representar. Tá? Então, vejam que aqui eu tenho brácteas e bracteolas que eu posso representar. De repente, a florzinha tem a sépala e tem uma bracteola. Tá? Então, aí você consegue representar a bracteola, mas não representar a bráctea, porque ela, né, fica naquela região que é mais, né, inferior e é correspondente a todas as florzinhas que estão ali, fica mais difícil realmente de representar. Mas se ela tem a bracteola, dá para mostrar, tá? Também. Ok, obrigada. Nada. Tá? E aqui, gente, são alguns exemplos, tá? Por isso que eu até disponibilizei o livro completo para vocês, porque se vocês trabalham com grupos específicos, né, eu não sei as famílias que vocês trabalham, no dia dos seminários vai ser interessante vocês falarem também um pouquinho com que vocês trabalham, porque, claro, cada família tem a sua particularidade. E no livro, eu achei interessante compartilhar o livro com vocês, porque ele traz realmente um pouco assim sobre cada família, tá? Então, vocês vão ver exemplos de tudo lá no livro, tá? Aqui eu peguei só alguns para a gente, então, discutir, tá certo? Em relação às fórmulas, né, que já saiu uma pergunta ali, e esses símbolos aqui, o que quer dizer, né? Então, a gente entra agora nas fórmulas florais, né? Então, as fórmulas florais, né, da mesma forma que o diagrama, ele é uma forma de representar a estrutura da flor, agora usando, né, letras, números e símbolos variados, tá? E cada letra... Cada símbolo vai ter o seu significado. E eu vou detalhar cada um deles, tá? Mas voltando para aquele primeiro exemplo que a gente viu no primeiro slide, eu acho, né? A gente viu esse exemplo aqui dessa flor. Vejam que tem aqui 5 sépalas, né? Representada aqui, então, ó, o cálice, que eu chamo de K. E logo após a letra eu ponho o número que representa quantas sépalas eu tenho, tá? Então veja que essa flor aqui, ela é uma flor que ela é polissimétrica, né? Também chamada de flor actinomorfa, e eu também consigo representar isso na minha fórmula, tá? Aqui representada com o asterisco, que indica que essa flor é
polissimétrica, tá? Então, K eu uso para cálice, né? C eu uso para corola. Então, vejam aqui que eu estou indicando que eu tenho quantas pétalas? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o número 5 também. Vejam que esse 5 ele está entre parênteses, tá? Isso indica, então, que essas pétalas elas estão unidas entre si, que é o que a gente vê aqui, tá? O androceu, né, representado pela letra A, então eu vou contar quantos estames eu tenho. Tenho 5 estames, vejam que eles estão aqui representados, 5. E esse colchete aqui, ó, que está unindo, né, o cálice e o androceu, que é justamente o que acontece. A gente vê que esse estame está unido à pétala, né? Então, eu uso o colchete aqui, indicando essa união, tá? O gineceu é representado pela letra G, aqui, tá? E essa barra indica, então, que eu tenho um gineceu, né, um ovário do tipo súpero, tá? Quantos carpelos eu tenho? 5 carpelos, tá? E aqui eu tenho parênteses indicando, então, que eu tenho um gineceu do tipo sincárpico. Tá? Então, eu coloquei até a descrição aqui também, né? Para vocês verem que é justamente o que a gente acabou de falar. Né? A flor é polissimétrica, o perianto consiste de 5 sépalas livres, 5 pétalas unidas, que são fundidas com o androceu. A flor é bissexual, contém 5 estames, e o gineceu contém 5 carpelos fundidos e é súpero, tá? Então, vamos detalhar então, né, quais os outros símbolos que podem aparecer, tá? Em relação à simetria, a gente viu essa flor aqui tinha um asterisco porque ela era polissimétrica. Mas como representar os outros tipos de simetria, né, que podem aparecer? Tá? Eu tenho o símbolo que vocês já viram para a flor polissimétrica. Quando a flor é monossimétrica, então eu uso as setas, tá? Então a seta vai indicar justamente a orientação da flor, tá certo? Tem, como a gente vai ver em um dos seminários, existem vários tipos de monossimetria, tá? Então eu posso representar isso também aqui, tá bom? Flores, né, que estão em espiral, também posso representar flores dissimétricas e flores assimétricas representadas por essa seta aqui. Em relação aos órgãos florais, quais letras correspondem, né, a cada um dos órgãos? Né? Eu uso a letra P quando eu quero representar tépalas, né, chamada genericamente de perigônio, né, como ele usa, como veio aqui essa denominação do inglês, ele usa a letra P, então isso indica que não há diferenciação entre o cálice e a corola, então estou falando de tépalas, tá? A letra K para o cálice, né, ou seja, para as sépalas, a letra C para a corola ou pétalas, A para o androceu, G para o gineceu, tá? Se eu quiser representar se o gineceu é súpero, ínfero, semi-ínfero, né? Eu vou fazer, então, o uso dessas representações aqui, tá? O gineceu súpero, fica essa barrinha aqui abaixo. O gineceu semi-ínfero põe 2 tracinhos ao lado do G e o ínfero tem esse símbolo aqui acima do G, tá? Para estaminóide, como é que eu represento? Eu represento o A de androceu com esse símbolo aqui para representar que eu tenho um estaminóide, tá? Do mesmo jeito, para o gineceu, se eu tenho pistilóide, eu uso esse símbolo ao lado do G, tá? Para representar isso. Fusão entre verticilos, né, de diferentes órgãos, como foi o caso aqui, né, da fusão entre, né, pétala e estame. Qual é o símbolo que eu uso? O colchete, tá? Que está aqui representado. Eu uso o colchete para representar essa fusão. Se eu tenho fusão, né, de um mesmo órgão, eu uso o parênteses, né, que
geralmente está aqui por fora aqui do número que indica quantas pétalas ou quantas sépalas eu tenho, e se ele está entre parênteses, indica então que estão fusionados. Que foi o caso desse exemplo aqui, né, que eu tinha, ó, as pétalas, eu tinha 5 pétalas que eram fundidas entre si, então eu usei o parênteses para representar isso. Tá? Então, aqui eu tenho outros símbolos que eventualmente podem aparecer quando eu tenho mais, quando tem mais de um verticilo, né, que pode ser distinguido. Quando eu tenho 2 pontos, é quando tem uma diferença morfológica em um mesmo verticilo, mas não costuma aparecer muito, tá? Esse infinito aqui aparece bastante porque eu tenho, por exemplo, aquelas espécies que têm inúmeros estames. Eu não consigo contar, eu não vou ficar contando quantos estames ela tem. Ela é polissimétrica, então eu simplesmente uso o símbolo do infinito para representar que é um número grande, tá? E quando eu uso um traço é porque esse número é variável. Por exemplo, às vezes eu tenho numa mesma espécie uma variação que a gente chama variação merística. Tá? Flores, às vezes com 4 pétalas, às vezes com 5. Né? E aí, para não escolher, né, um número em detrimento do outro, eu uso um tracinho, então, mostrando que esse número é variável. Tá? Exemplos agora. Eu trouxe poucos exemplos, tá, gente? Só para a gente tentar interpretar, então, o que quer dizer cada fórmula dessa, tá? Então, aqui essa fórmula corresponde a esta espécie aqui de Lamiácea, que é o Pentstemon fruticosus, tá? Então, o que é que tem aqui nessa fórmula? Indicando, inicialmente, a assimetria dessa flor, que é uma flor monossimétrica, tá? O perianto consiste o quê? De 5 sépalas que estão unidas entre si. Então, a gente vê aqui na imagem, a gente consegue ver que as sépalas elas estão fusionadas, né? Então, eu indico o número de sépalas e, entre parênteses, indico, então, que elas estão fusionadas, tá? Pétalas, quantas eu tenho? 5 pétalas, também, ó, fusionadas entre si, como eu vejo aqui. Tá? Eu consigo saber que tem 5 pétalas, contando então os lobos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 lobos, né? Então, eu tenho 5 pétalas, tá? Essas pétalas, elas estão, então, unidas aos estames. Olha o colchete aqui representando, tá? Então, elas estão unidas aos estames, tá? O androceu, então, ele é formado por 4 estames que são funcionais e um estaminóide. Lembra que esse símbolo aqui indica, então, estaminóide. O gineceu, a gente não consegue ver ele aqui na foto, mas na forma ele indica que o gineceu ele é súpero, tá? Temos 2 carpelos e esses carpelos são unidos entre si, então a gente está falando de um gineceu do tipo sincárpico. Tá? Então, essa flor ela é bissexuada porque ela tem tanto androceu quanto gineceu. Mais um exemplo, que é a da rutácea. Né? Aqui a gente vê a espécie Ruta graveolens. Então, nessa espécie, a gente vê que a simetria dela é de que tipo? É uma flor polissimétrica, né? Podemos dividir ela em vários planos. Quantas sépalas, quantas pétalas ela tem? Tá? Essa flor aqui, né, ela tem uma variaçãozinha, tá, gente? Então, nessa daqui a gente vê 5, mas eventualmente pode ter 4, tá? Por isso está representado com 4 aqui. Né? Ou você usa o número mais comum, mas se tiver realmente uma variação merística que você não consegue determinar quem está mais presente, usa, né, aquele tracinho mesmo para representar a variação, tá? No caso desta flor aqui, né, ela tem 5 sépalas que são livres entre si, então eu posso botar aqui 5. Né? As
pétalas, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5 também. Vocês veem que elas não estão unidas entre si, então não coloca parênteses, tá? Androceu, quantos estames, né? Eu vou ter aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estames, tá? Então, eu posso botar simplesmente 10, ou eu posso representar também que eles estão em 2 verticílios, um mais externo e um mais interno. Então, nesse caso, eu poderia botar 5 mais 5, tá? Que indica, então, que eles estão em 2 verticílios, tá? O gineceu, nesse caso aqui desta foto, a gente tem o gineceu com 5 carpelos do tipo súpero, tá? Então, gineceu súpero, com 5 carpelos unidos entre si, então a gente usa o parênteses para fazer essa representação da união dos carpelos. Mais um exemplo, que é a cana edulis, tá? Canaça. Então, eu tentei colocar algumas variações para a gente ver fórmulas diferentes. Então, a gente vê que essa flor aqui, ela é assimétrica, né? A gente não consegue determinar um plano de simetria para ela. Então, o símbolo que a gente usa é este daqui, tá? O perianto, a gente vai ter 3 sépalas e 3 pétalas. Acho que aqui a gente consegue ver, nessa florzinha aqui, a gente vê as sépalas aqui, tá? E as 3 pétalas, tá? Essas sépalas, elas são livres entre si, tá? Então, a gente não põe parênteses. As pétalas também, número de 3, livres entre si, mas unidas também ao androceu, tá? Esse androceu, ele vai ser formado por 1 a 3, ó, 1 a 3, tá? É variável. 1 a 3 estaminóides, tá? Sendo que um, né, desses estaminóides, ele está mais interno, em outro verticilo, por isso que a gente usa o mais, que é para mostrar que ele está em verticílios diferentes, tá? E também formado, esse verticílio mais interno formado por de meio a 2 estaminóides, tá? Meio porque ele talvez tenha um tamanhico assim um pouco reduzido em relação aos outros estaminóides. E o gineceu? Vejam que esse gineceu aqui, ele é do tipo, então, né, ínfero, tá? Vejam que o símbolozinho aqui em cima do G indica que ele é ínfero, formado por 3 carpelos unidos entre si, gineceu também do tipo sincárpico. Mais um exemplozinho de uma liliácea, né? Aqui eu trouxe a Tricertis pubérula. Então, essa flor aqui, vejam... Oi. Posso fazer uma pergunta a respeito de uma flor que você mostrou ontem? Se eu lembrar da flor. Porque foram tantas flores ontem. Você falou de uma característica que é o epicálice. Sim. Como que a gente representaria, no caso, a existência do epicálice aí no... Aqui na fórmula a gente não representa. Só na descrição mesmo. Beleza. Não tem um símbolo assim usado para representar ele especificamente, sabe? Aí realmente, em alguns casos, a gente vai para a boa e velha descrição, tá? Voltando aqui para essa flor, então, né? Essa flor aqui, vocês vejam que ela é polissimétrica, né? Então, a gente usa essa estrelinha aqui representando a simetria. E a fórmula floral dela é bem simples, como a gente vê, ó. 3 pétalas livres, 3 sépalas e 3 pétalas livres entre si. Tá? O androceu formado por 6 estames, né, dispostos em 2 verticílios, um mais externo, o outro mais interno, tá? O gineceu formado por 3 carpelos, a gente só consegue ver aqui os estiletes, né, com o estigma bífido aqui, tá? 1, 2, 3, tá? Indicando, então, realmente que eu tenho 3 carpelos, e esses carpelos são unidos entre si, por isso que eu uso parênteses, e é um gineceu do tipo súpero, tá?
E a fabácea, né, que é tão comum, é um exemplo daqueles que eu falei para vocês. Tem muitos estames, a gente não consegue contar. Nem faz sentido a gente ficar querendo contar, né? A gente usa um símbolo para representar que essa flor aqui, então, tem inúmeros estames, tá? Que é o símbolo do infinito, tá? Então, só repassando a fórmula inteira, então eu tenho a simetria, né, do tipo polissimétrica, tá? As sépalas são 5 sépalas que são unidas entre si, 5 pétalas também unidas entre si, o androceu formado por numerosos estames e um gineceu, né, ovário aqui do tipo súpero, formado por um único carpelo. Tá? Vejam que aqui eu nem precisei colocar esse símbolo aqui de fusão, porque é um único carpelo, né, gente? Nem precisa indicar que é apocárpico ou sincárpico, porque eu tenho só um carpelo, então, obviamente, não precisa fazer essa indicação na fórmula. Esse exemplo de uma malváceazinha, né? Vejam, né, que também aqui eu tenho estames numerosos, tá? Então, eu também posso usar uma forma aqui de representação para isso. Então, vejam que essa flor, ela também vai ser do tipo polissimétrica. Então, eu representei aqui com a minha estrelinha. O cálice, né, formado por 5 sépalas, tá? 5 pétalas que são unidas ao androceu. Tá? E esse androceu aqui, ele tem numerosos estames também, tá? Representados aqui, tá? Eles estão dispostos em diferentes verticilos, tá? Eles são agrupados assim, acho que a gente viu alguns exemplos, né? Tem um agrupamento aqui que é o chamado poliadelfo, né? Então, em cada raminho desse eu tenho vários estames, tá? Então, eles são infinitos também. Os carpelos são unidos entre si, então eu tenho um gineceu do tipo pentacarpelar e súpero. Beth, Oi. Beth, no caso aí, essas sépalas são livres? É porque ela está fechada, a flor, é isso? Exatamente, ela está fechadinha aqui, tá? Eu tenho aqui o exemplo de uma sapindácea, né? Que é uma flor bem, assim, diferentona, né? Ela tem uma simetria que a gente chama do tipo dissimétrica, né? Então, ela é muito pequena, tá? É difícil de pegar uma foto dela que mostre todas as estruturas bem certinho, tá? Mas vejam que aqui ela tem um perianto aqui, tá? Formado, né, por 5 a 6, né, sépalas e 5 a 6 pétalas que são livres entre si. Então, aqui a gente vê as sépalas, aqui as pétalas. O androceu também tem um número variável de estames, mas que são todos livres entre si. Então, aqui a gente vê só a pontinha de uma antera, tá? Mas ele tem numerosos estames, até 12 estames, então eu consigo contar, então eu represento de 10 a 12 estames, tá? Os carpelos, eles são unidos entre si, por isso que eu uso aqui o símbolo do parênteses, e o gineceu é do tipo súpero. Aqui a gente vê a ramificaçãozinha, né, do estigma, que na verdade é o estigma já, e aqui o estilete, tá? Outra florzinha aqui de rutácea, né? Veja que eu trago várias espécies dentro de sapindáceas, porque é o grupo que eu trabalho, mas vocês podem tentar fazer o mesmo para de vocês, tá? Então, essa flor aqui, ela é monossimétrica, tá? Devido à disposição aqui dos verticílios reprodutivos, então a gente considera ela monossimétrica. Ela tem um cálicezinho aqui, ó, que está unido entre si, tá? Formado por 5 sépalas unidas entre si. Tenho 5 pétalas que estão livres. O androceu
simples aqui, formado por 5 estames, 5 carpelos também unidos entre si e o gineceu do tipo súpero, tá? E eu acho que ainda não é a última. Tem aqui a rosácea, né? Formada, então, aqui eu trouxe um exemplo de uma flor que ela é polissimétrica, com 5 sépalas, que a gente consegue ver somente essa pontinha aqui por trás. 5 pétalas livres entre si. Vejam que o androceu aqui representado por vários estames, tá? Mas eu consigo ver que esses estames eles estão dispostos em 4 verticilos, tá? 2 verticilos de 10 estames e 2 verticilos de 5 estames, tá? E o gineceu que está aqui ao centro, né, que é só você observando mesmo a foto na lupa, mas nesse caso aqui, o gineceu ele tem muitos carpelos, tá? Então, eu não consigo contar esses carpelos, eu uso o símbolo do infinito, tá? Vejam que eu não usei parênteses aqui. Isso quer dizer, então, que esses carpelos, eles não estão unidos entre si. Eu tenho um gineceu do tipo, então, apocárpico, com numerosos carpelos, só que súpero, tá? Gineceu súpero. Temos uma rubiácea, tá? Essa rubiácea aqui, que eu escolhi a espécie Rondelletia laniflora, tá? Ela é uma florzinha polissimétrica, né? Mas algumas pessoas consideram ela mais ou menos monossimétrica, mas só por essa diferenciação aqui do tamanho, às vezes, de uma pétala que é um pouquinho maior que a outra, tá? Mas, no geral, eu considero ela polissimétrica mesmo. O cálice dela, veja que é formado por 4 sépalas que são unidas entre si. Aqui a gente consegue ver claramente, né, que essas pétalas elas também estão unidas, formando esse tubo longo, tá? Formado por 4 pétalas, né, unidas entre si, e essas pétalas elas vão estar unidas por sua vez ao androceu, por isso que tem aqui então o cochete, tá? E essas flores têm 4 estames, tá? O gineceu, então nesse caso é ínfero, tá? Formado por 2 carpelos, gineceu do tipo sincárpico, veja o parênteses aqui, tá? Agora um exercício para vocês, né? Uns segundinhos aí para você em uma folha aí, né? Tentar fazer essa fórmula floral olhando para o diagrama, tá? Eu já tenho o gabarito aqui, tá, gente? Então, vocês só pensam e tentam escrever aí. Vamos dar uns segundos para ver se vocês conseguem acertar. E aí, posso mostrar o gabarito? Ainda não. Ainda não? Não vou fazer pausa, tá, gente? Porque tá já no finalzinho. É só essas tentativas aí agora para vocês tentarem montar a fórmula. Ô, Beth. Oi.
Eu queria tirar uma dúvida. No caso, por exemplo, nas clúsias que eu estudo, ela tem vários estames, que aí seria representado por infinito. Mas os verticilos, eles têm alturas diferentes. Aí, no caso, seria uma fórmula floral tridimensional. Tem como representar isso? Tem como representar sim, Aninha. Você pode pegar 2 ou 3 alturas diferentes para mostrar o que você está vendo em cada altura, tá? Certo. No caso, você faria, vamos dizer que você quer mostrar o que tem em 2 alturas diferentes, então você faz 2 diagramas para mostrar isso, tá? É porque, assim, o Androceu, ele é todo fusionado, só que ele é em forma de uma pirâmide, mais ou menos. Sim. Então, todos os estames, eles são fusionados numa única estrutura, só que ele tem alturas diferentes. Aí eu queria pensar numa forma de representar isso, mais ou menos. Aí você pega e faz como se fossem vários cortes mesmo, imaginários, né? Imagine a flor longitudinalmente, então você, não sei quantas alturas diferentes você quer mostrar, mas você imagina, né, cada altura dessa como se fosse um corte mesmo transversal e representa o que tem em cada um deles, tá? É possível sim fazer. Eu mostrei, acho que no começo, um exemplo que mostrava só 2 alturas diferentes. Mas aí você pode mostrar mais também. Tentando não deixar uma coisa assim infinita, né? Mostrar, sei lá, 10 alturas. Aí já é demais, né? Tentar simplificar ao máximo, claro, né? Mas dá para fazer sim. Tá certo. Obrigada. Então vamos ao gabarito dessa primeira, né? Então, aqui o que é que a gente vê? Uma flor que ela é polissimétrica, né? Então, representada aqui pela estrela. Né? O cálice, né? Temos aqui 5 sépalas, né? Então, temos aqui 5 sépalas, 5 pétalas livres entre si. Então, vejam que eu não uso parênteses, né? Tá tudo livre. 5 estames estão aqui representados. O gineceu, né? Não sei se vocês chegaram a prestar atenção nisso, mas o gineceu, ele está representado aqui de ladinho, porque a gente não consegue ver ele aqui. Tá? Então, vejam que tem a setinha aqui indicando que ele é ínfero, tá? Então, eu uso esse símbolo para indicar que ele é ínfero e 2 carpelos que são unidos entre si. Tá? Então, essa era a fórmula floral desse diagrama. Elizabeth. Oi. Elizabeth. Oi. Eu acho que eu perdi na hora que você explicou como que representa quando o ovário é super ou ínfero. Como que eu visualizo no diagrama quando o ovário é super ou ínfero? No diagrama, se eu não tiver nada aqui, é porque ele é súpero. Se eu tiver essa setinha aqui, ó, cinza, tá vendo aqui bem claro, mas cinza. Então, essa setinha aqui é o que indica que ele é ínfero, tá? Se eu tiver 2 setinhas laterais, assim, indica então que ele é semi-ínfero, tá? Então, é assim que representa. Tá bom, obrigada, entendi. Nada. Vamos para o próximo exemplo aqui. Mais um tempinho para vocês tentarem montar a fórmula. Ínfero. Eu acho que eu trouxe 5 exemplos, eu acho. Tem sépala. Tem. São essas daqui, né? Aqui é um bom exemplo que mostra a pré-floração do tipo valvar, né? Que alguém tinha perguntado se mostrava a pré-floração. Sim, né? Eu só tinha mostrado exemplos
anteriores, mostrando a pré-floração imbricada, mas aqui você vê um exemplo com a valvar, tá? E aí já posso mostrar o gabarito? Beth, uma dúvida, essa bráctea, sim. Como que a gente representa ela na fórmula também? Não representa ela na fórmula, não. Ah, tá. Tá? Só sépala, pétala, androceu e gineceu. Tá certo. Uma dúvida. Essa pré-floração da corola é valvar. Isso. Então ela é de alipétala. Aqui nesse caso, as pétalas aqui não estão unidas entre si. Mas, é isso que eu achei meio confuso. Isso, não estão, mas desenho. As sépalas estão, tá vendo? Mas se elas estivessem unidas, como que seria representadas as pétalas, a gama petalia? Aí teria um tracinho como tem aqui em relação às sépalas, tá? Você faz aqui um pouco, eu acho que tinha um exemplo aqui, deixa eu voltar. Já passou há um bom tempo aqui. Veja aqui, ó, por exemplo, estou mostrando o tracinho, mostrando a união das pétalas, tá? Ah, legal, obrigado. Nada. E o ovário, que nesse caso aí, né, é aquele meio termo. Qual é o símbolo? Né? Semi-ínfero. Qual que é o símbolo? Vamos voltar aqui no símbolo, ó. Tá? Então, o símbolo são 2 tracinhos aqui ao lado do G. Ah, do G, tá. Beleza? Vamos discutir então como é que ficou a fórmula. Né? Então, primeiro em relação à simetria, temos uma flor aqui polissimétrica. Aqui faltou eu colocar aqui o parênteses, tá, gente? Desculpa aí, mas muito slide para preparar. Tá, então aqui eu tenho, né, um cálice representado por 5 sépalas que estão unidas, 5 pétalas, né, 5 estames livres entre si, o gineceu do tipo semi-ínfero. Então a gente usa os 2 tracinhos aqui para representar, tá? 5 carpelos que a gente consegue contar aqui pelos lóculos, tá? E também aqui pelo estigma, que a gente vê que ele tem 5 lobos. E esses carpelos estão unidos entre si, por isso que tem o parênteses aqui, tá? Então, eu trouxe exemplos o mais simples possíveis. Oi. Professora, eu fiquei com uma dúvida na hora de visualizar. Eu coloquei esses carpelos como de alicarpelar, né? Não fusionados. Porque para mim está parecendo que eles não são fusionados. O que demonstra, então, que eles foram fusionados Isso aqui, ó. esse pretinho aqui, que representa o meu ovário, você veja que ele é uma estrutura única, tá? E isso aqui são os lóculos. Lóculos. Tá? São os lóculos. E o cinza é o nectário. É, o nectário. Beth, aonde que estão as pétalas aí? Aqui, esse daqui. Ah, tá bom. E essa mais externa são Ah, tá certo. Tá? Aqui bom, temos a bráctea. Ok, obrigada. Tá? Mas eu tenho mais um exemplo aqui, tá? Um exemplozinho um pouquinho mais... Não é muito complexo, mas para vocês representarem essa fusão, né? Do estame, então, com a pétala.
Beth, quando aparece assim que perdeu um estame, né, que tem a estrelinha ali, só não representa na fórmula. Isso, não, só na descrição. Não representa aí na fórmula. Tá. E aí podemos discutir, então, né, essa fórmula. Então, vamos lá, né? Vamos falar primeiro da simetria. Né? Vocês veem que aqui no diagrama estava representado já o plano de simetria aqui, né? Então, a simetria do tipo monossimétrica ou simetria bilateral. Vejam que essa flor ela tem 5 sépalas e esse traço indica que elas estão fusionadas entre si, tá? Por isso que eu uso o parênteses para representar. Pétalas, quantas pétalas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, que também estão fusionadas entre si, tá? Olha o traço aqui indicando, tá? Então, eu uso C para representar as pétalas. Número 5, parênteses indica que ela está fusionada. Androceu, quantos estames eu estou vendo? Tá? Tenho 1, 2, 3, 4 estames. E vejam que esses estames estão unidos às pétalas, então eu uso o colchete aqui por fora, indicando essa união. Gineceu, tá? Que aqui poderia ficar mais confuso para vocês chegarem ao número de 2 carpelos, porque a gente olha essa figura e pensa que ele tem 4, né? Mas, na verdade, a gente olhando aqui para o símbolozinho do meio, que mostra o estigma, a gente vê que ele é bilobado, tá? Então, aqui eu também não tenho um septo dividindo, se você prestar atenção. Então, isso aqui é um carpelo e isso aqui é outro carpelo, tá? Então, eu tenho 2 carpelos unidos entre si. Oi. Desculpa, não, eu espero. No caso do androceu, eu vi como se tivesse em níveis diferentes. Não tá? Não, eles estão no mesmo nível aqui. Agora, no caso, vamos supor se tivesse, eu colocaria A4, aí botaria 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2. Se tiver em 2 verticilos, você põe A2 mais 2. Tá? Ah, tá. Ok. Que aí indica que eles estão em 2 verticilos diferentes. Odete. Oi. No caso da perda desse estame, inclui que pelo número de pétalas e sépalas, assim, é que a gente geralmente em artigo ou a gente trabalha com um diagrama, né? Não trabalha com a fórmula. Sim, sim. Leva a entender, então, leva a concluir o número de estames também pelo número de sépala e pétala, ou não? Geralmente você tem essa hipótese de que teve uma perda de um estame ali, né? Porque você diz, tem 5 sépalas, 5 pétalas, deveria ter 5 estames, né? Mas você só consegue ver isso fazendo um estudo de desenvolvimento. E assim, apesar de a vascularização floral ser criticada por muita gente, né? Mas eu concordo que a vascularização da flor consegue responder uma pergunta como essa, por exemplo, tá? Porque às vezes você pode chegar à conclusão que a flor perdeu um estame porque ela tem um feixe vascular ali, né? Que indicaria que um estame estaria presente aqui, mas que foi perdido, tá? Lembrando, um estame, né? O filete dele, ele tem apenas um feixe vascular central. Então, a gente tem que fazer um estudo detalhado, realmente, para chegar a essa conclusão que teve essa perda de um estame, tá?
ou por desenvolvimento ou por vascularização. Ótimo, Beth, obrigado. Tá? Tem mais 2 exemplos. Tem esse exemplo aqui. Que aqui eu trouxe um exemplo com o estaminódio, né? Para representar o estaminódio. E aí, tá fácil essa? Eu não sei o símbolo que representa estaminódio. O símbolo do estaminódio. estaminódio é aquela bolinha, como se fosse um símbolo de grau, né? Ah, sim. Obrigado. Nada. Eu tenho uma dúvida. Sim. Se ela for monossimétrica, o diagrama necessariamente vai ter que mostrar isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Você Você vê que nesse aqui ele não mostra, né? Mas essa flor aqui, claramente, ela não é monossimétrica, né? Você consegue ver pela disposição aqui das pétalas. Assimétrica. Esse gineceu tá uma loucura, né, Bé? Em relação ao nectário, Beth? O nectário ele não é representado na fórmula, tá? Não tá certo, tá certo. Só na descrição, então. Só no diagrama mesmo, tá? Okay. A fórmula ela chega a ser um pouco mais limitada, né? Por isso a gente não consegue representar tudo na fórmula, mas no diagrama a gente consegue, né? Então vamos lá, vamos mostrar como é que ficou então esse exemplo, tá? Então essa flor aqui, veja, no diagrama ele não indicou a simetria, mas a gente vê que essa flor ela não é polissimétrica, né? Ela só tem um plano de simetria, tá? Então represento pela essa seta, né? O cálice formado então aqui por 5 sépalas que estão unidas entre si, né? Vejo que tem o traço aqui, então eu represento a união aqui. A corola, né? 5 pétalas também unidas entre si e, por sua vez, vejam que essas pétalas elas estão adinatas aqui com o androceu, por isso que eu uso colchete, tá? E esse androceu, que era o interessante da fórmula para vocês, é que ele tem 2 estames e 2 estaminódios, tá? Então eu represento que esse androceu ele tem 2 estames e 2 estaminódios dessa forma aqui, tá? Esse é o símbolo que representa que é um estaminódio, tá? O gineceu tem 2 carpelos, né? Como a gente vê aqui, e é também do tipo súpero, tá?
sincárpico, né? Vejam que tem aqui o parênteses indicando essa sincarpia. Beth, oi. Sua corola, não seria o caso de colocar 3 mais 2, não? Para representar que aqui eu tenho essa divisão. É porque aqui não chega a ser 2 verticilos diferentes, porque no caso de estames, o que eu posso ter, imagine um gineceu, imagine que isso é um gineceu, não está muito parecido, mas ok. Tá, então no caso de estames, eu posso ter eles dispostos assim, ó, uns mais internos aqui e outros mais externamente. Então isso indica que eu tenho 2 verticilos de estames, tá? Porque eles estão assim, dentro, fora, dentro, fora. Nesse caso aqui, para as pétalas eu não tenho isso, tá? Não tenho. Elas então, pela fórmula, são parte de um mesmo verticilo. Agora, se elas estivessem, assim, no caso daquelas rosáceas que são modificadas, né? Que tem um montão de pétala, né? Que foi modificada artificialmente, né, via cruzamento, mas a gente vê que realmente ali as pétalas elas estão em verticilos diferentes. Aí nesse caso sim, né? Mas aqui não, é tudo um verticilo só. Tem o último exemplo, tá? O último exemplo que é esse aqui. Esse aí não tá difícil, né, gente? Não tem nenhuma estrutura assim muito diferentona. E aí, podemos discutir sobre essa fórmula? Então, vou mostrar, tá? Então, vejam que essa flor aqui, ela é uma flor, né, zigomorfa, polissimétrica. Então, a gente representa isso com a estrelinha aqui, tá certo? Temos, então, aqui 5 sépalas, né, que são... aqui ele representou como unidas entre si, mas vejam que ele usou esse asterisco, né? Porque, assim, eu não consideraria essas sépalas aqui unidas, né? Mas sim com uma pré-floração, né? Valvar, até porque a gente tem essa aberturazinha aqui. Então, por isso que ele representou esse asterisco aqui, tá? Para indicar essa ressalva, tá? Essa corola, né, tem 5
pétalas, tá? Essa curvinha aqui é só para mostrar que a margem aqui da pétala é uma margem chamada involuta, tá? Que ela fica curvadinha assim, tá? E aí nessa curvatura aqui ela fica unida, tá? Ela fica unida. Então por isso que nesse caso sim a gente diz que as pétalas elas estão unidas entre si, e vejam que o estame ele fica adinato, a pétala bem nessa união aqui, ó, entre elas, tá? Então eu tenho 5 estames que estão unidos aqui a essas pétalas. Um gineceu com 2 carpelos, que a gente vê aqui, e do tipo súpero, tá? E vejam que esse gineceu ele é sincárpico. Tá? Então isso foi só assim um exercício, tá? As fórmulas florais elas não são tão usadas quanto os diagramas, tá? Por isso que eu enfatizei mais os diagramas, mas eventualmente você pode se deparar com uma fórmula em algum artigo e é bom saber o que significa cada um desses símbolos, né? Beth, oi. Só uma dúvida em relação a essa flor anterior. Tipo, essa aberturinha na sépala não faria com que mudasse o plano de simetria dela? Tipo, ela seria bilateral por conta dessa aberturinha na sépala? Olha, depende, porque quando você vê a flor, né, de um modo geral, assim, se a sépala ela é mais curta que a pétala, por exemplo, você nem chega a ver essa sépala. Então, isso acaba não interferindo na simetria, tá, da flor. Porque o que você vê é aquela estrutura ali vistosa, você vê na maioria das espécies, pelo menos as que eu conheço, a maioria, as sépalas elas são bem mais curtas que as pétalas. Então, quando você olha a flor assim, o que você vê é a pétala, androceu e gineceu, né? Essa sépala ela fica escondidinha ali, então não interfere na simetria. Tá certo. Tá, gente? Então, a gente acabou se alongando um pouquinho mais do que eu pensava, mas porque eu trouxe muitos exemplos e eu queria realmente, minha intenção realmente é que vocês praticassem um pouco, tá? Como a gente não teve aula prática, né? E eu tentei fazer um exercício adaptado também, que eu vou deixar lá na plataforma. Fiz a gravação da aula para as pessoas que ou chegaram atrasadas ou não puderam estar presentes também, tá certo? E aí, semana que vem, a gente vai discutir o que eu chamo... Muita gente gosta de usar a cereja do bolo, mas como eu sou fã das anacardiáceas, eu digo que é o caroço da manga, que a melhor parte da manga é o caroço. Então, semana que vem, a gente vai ver realmente o caroço da manga do curso, tá? Que é a parte realmente que a gente vai discutir a anatomia e desenvolvimento das flores, tá? Então, na quinta-feira, a gente vai ter uma introdução geral e falar do desenvolvimento do perianto, e na sexta-feira, gineceu e androceu, tá? Então, também tentei preparar uma prática em relação a isso, tá? Para a gente tentar treinar um pouquinho também. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana. E semana que vem a gente se encontra de novo, tá? Se ficou alguma dúvida e depois vocês forem assistir de novo, ficar alguma pergunta, pode mandar para mim que eu respondo, ou pode deixar até no próprio mural mesmo lá da sala de aula que eu também respondo, tá certo? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Bom fim de semana. Descansem e se divirtam também. Bom fim de semana. Até semana que vem.